Bom, de tudo que nós temos ouvido nesses dias de congresso, o resultado são famílias sendo abençoadas e famílias sendo restauradas. Nós temos visto desde domingo até o dia de hoje, Deus não fazendo diferente, Deus falando a cada um de nós profundamente nos nossos corações. E eu tenho certeza que Ele há de falar ao seu coração, está falando e completará cada vez mais, porque você não será o mesmo depois desse congresso. Se você tiver com o coração aberto, realmente recebendo de Deus todas essas maravilhas, toda essa palavra, e cumprir, Deus é fiel e fará maravilhas na sua família, amém? Pastor Anderson Maciel, pastor de família da PIB de Campo Grande, já esteve conosco algumas vezes. Ele é um homem de Deus, tem abençoado nossas vidas quando passa por aqui, tem abençoado em particular a minha vida, tenho orado muito, compartilho com ele algumas coisas por telefone, né? Tem sido meu pastor, né, nesse tempo, e eu convido agora para ele ficar bem à vontade para trazer a palavra do Senhor. Amém, obrigado. Quero, em nome de Jesus, já começar a agradecer. É sempre um privilégio a gente estar aqui nessa igreja, a gente se sente tão honrado de estar aqui, e eu fico sentado aqui olhando assim, pessoas aqui já muito conhecidas de congresso, de outros encontros aí, que temos estado juntos aí pelos trabalhos. Isso é muito gostoso a gente estar aqui nessa noite. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade e o convite que a mim foi estendido. Eu louvo a Deus por isso, pela vida de vocês, né? Quero também dizer que a gente traz um abraço da Primeira Igreja Batista de Campo Grande, e louvando a Deus que o pastor Carlos Elias chegou de ontem para hoje, porque meu ombro estava pesado, né? É sempre bom contar com ele, e ele chegou de viagem exatamente de ontem para hoje. Queria apresentar para a igreja uma bênção que nós batizamos, fez uma semana domingo, que é o nosso irmão André de Jesus, está ali conosco, membro da Primeira Igreja Batista de Campo Grande, nos acompanhando nesse primeiro amor. O irmão André é uma bênção, né? Chegou na igreja lá, está firme com a gente, passou pelas águas agora. Eu louvo muito a Deus pela sua vida, André, tá bom? Deus o abençoe, querido. Que prazer estar com você aqui nessa noite. Fiquei pensando cerca do tema proposto e achei muito desafiador. Confesso, pastor Wellington, que cheguei por vezes a refletir sobre a divisa. Então, estudando bastante sobre a divisa, as implicações que ela teria, e orando ao Senhor, e percebi que não era isso que Deus queria falar. Até porque os irmãos já devem ter ouvido durante todos esses dias muita coisa acerca de quebrantamento. Eu estou pressupondo. Por que esse texto foi escrito? Por que Davi escreveu? Onde ele estava? A forma como ele se encontrava? E nesses estudos, estava até lembrando um sermão que eu tinha feito na igreja, eu preguei. Eu estava falando de Davi e Osias, Davi e Golias e Davi e Uzias. Como foi Davi combatendo com um e como foi Davi combatendo com outro e perdendo. E fiz um paralelo entre essas questões e fiquei pensando na vida de Davi, para ter escrito o que ele acabou de escrever aqui. Mas fiquei pensando no real sentido do que era estar quebrantado por Deus. E hoje, no seio das famílias de dentro das nossas casas, dentro do lar, na família no que diz respeito ao corpo de Cristo, qual é a grande necessidade de sermos aquebrantados pelo poder de Deus? Ao pé da palavra, de sermos quebrados, de estarmos moídos, despidos. Eu queria convidar a você nessa noite, para que você abrisse então a palavra do Senhor, no livro de Mateus. Nós vamos ler o capítulo 26, se você puder ficar de pé. Eu queria falar de um quebrantamento, que é um quebrantamento através do perdão. Um quebrantamento onde eu tenho certeza que Deus quer remover algo hoje na tua vida, na tua casa,
e no seio da igreja. Mateus 26, leremos dos versos 69 em diante. A palavra de Deus nos diz assim: ora, estava Pedro assentado fora do pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: também tu estavas com Jesus o Galileu. Ele, porém, negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento: não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente, és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra de Jesus que lhes dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Senhor, completa a tua boa obra nessa noite. Destrava a mente, abra o coração. Queremos nos derramar diante do Senhor e, acima de tudo, sermos quebrantados pelo teu poder. Tenha liberdade para agir e atuar. Por isso oramos e assim o fazemos, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Pedro, cujo nome significa pedra, rocha, era também chamado de Simão, o Bar-Jonas. Isso quer dizer o filho de Jonas. Sua chamada foi uma chamada um tanto quanto inusitada. Eu quero apenas lembrar como Pedro foi ter com Jesus e a partir daí começou a cumprir o seu ministério. Pedro era dono de uma indústria pesqueira, a qual ele trabalhava com o irmão e mais outros membros então dessa família pesqueira. Numa certa oportunidade eles não tinham pego um bagre sequer, estavam lavando as redes e de repente Jesus começou a ficar incomodado com a multidão, porque eram muitos que o apertavam na praia. Então Jesus vira para Pedro e fala assim: coloque o teu barco no mar para que eu possa falar com a multidão. Então Pedro colocou o barco no mar, Jesus falou para a multidão, e Jesus falou assim para Pedro: Pedro, pega agora esse barco e as redes e volta lá para o fundo do mar. Eu vou te dizer onde tu vai lançar as redes. E Pedro disse assim: Senhor, a noite inteira a gente tentou, nós somos cansados, nós nada, absolutamente nada pegamos. Nesse momento Jesus falou: lança a rede, Pedro. E Pedro vira para ele e falou assim: Jesus, mediante a tua palavra, eu vou voltar para o mar e eu vou lançar as redes. Então Pedro fez isso, e quando Pedro cumpriu então a palavra de Jesus, houve uma pesca maravilhosa, abundante, de sorte que até os barcos arredores eram abastecidos de peixe. E a Bíblia nos diz que os barcos chegavam a ir a pique de tanto peixe. E a partir daquele dia então Jesus vira para esses homens da indústria pesqueira e diz o seguinte: a partir de agora vocês serão pescadores de homens. Pedro era casado, morava em Cafarnaum. A palavra de Deus nos diz que Jesus o conheceu nesse lugar, até fazendo o seu próprio ministério. E Jesus se tornou um excelente discípulo, mais dedicado até aos seus compatriotas. Ele era muito aquele homem da terra, pregando a palavra de Deus aos judeus. Ele foi considerado o apóstolo da circuncisão. Não somente isso, ele foi um grande destaque entre todos os apóstolos que ali estavam. E Jesus então começa a ver na vida deste homem coisas fantásticas. Só para rememorar um pouco, certa feita Jesus estava com os discípulos, e os discípulos discutindo alguns pormenores,
Então Jesus vira e fala assim: quem que vocês estão pensando que eu sou? Pedro levanta a sua voz, olha para o mestre e diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus volta-se para ele e diz assim: parabéns, Pedro, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o meu Espírito. Numa outra oportunidade, então, Jesus teve um discurso muito duro, e vários que estavam seguindo a Jesus já começavam a se distanciar dele, e Jesus volta-se então para os seus discípulos e falam: vocês também querem me abandonar? E então Pedro, mais uma vez, volta-se para o mestre e diz o seguinte: para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Ele era um grande líder no meio dos discípulos. Ele começa então a falar as maravilhas que Jesus ficava então entusiasmado com essas palavras. De vez em quando ele errava. Quando então Jesus foi ser crucificado, o próprio Pedro volta-se para Jesus e fala: Jesus, tenha compaixão de ti mesmo. O que foi que Jesus falou para ele, igreja? Como? Para trás de mim, Satanás. Era impossível. Era um camarada que tinha um temperamento forte. Era um camarada que chegava para decidir. Mas era um camarada que estava vivendo ali dentro da família de Jesus. Jesus trabalhando na vida desse homem, transformando esse homem num grande discípulo. E a gente começa então a perceber que ele teve experiências maravilhosas andando com o mestre, ao ponto então de o próprio Pedro olhar para uma noite que Jesus tinha falado com os discípulos. E Jesus falou: vocês podem ir entrando no barco. E os discípulos foram. De repente Pedro e os discípulos olharam para o mar, e quando viram Jesus estava andando sobre as águas, eles ficaram maravilhados. E Pedro, sempre Pedro, volta-se para Jesus e diz assim: Jesus, se é tu mesmo, permita-me que eu vá contigo. E Jesus fala: venha, homem. E ele começa então a andar sobre as águas. E lá no meio ele sentiu o vento forte, começou a duvidar e a afundar. Então Jesus vem e o resgate e diz para ele: homem de pouca fé. Homem de pouca fé. Pedro testemunhou a ressurreição da filha de Jairo. Essa menina já estava morta. Quando Jesus falou assim: olha, ela dorme, as pessoas começaram a rir, porque todos tinham a convicção de que essa menina estava morta. Jesus então começa a clamar, faz uma obra tremenda, e Deus dá novamente a vida à filha de Jairo. Pedro assistiu essa cena. Mas não somente isso, estava Pedro, Tiago e João. E então, no monte da transfiguração, a palavra de Deus nos diz que o rosto de Jesus era como que um sol, as suas vestes muito alvas, e que então o corpo de Jesus estava sendo ali mudado, era um corpo glorificado. E quem assistiu essa cena? Apenas 3 discípulos, e entre eles estava ali Pedro, vendo a glória, o poder do Mestre Jesus. Numa certa oportunidade, Pedro foi incitado acerca de pagar tributo, porque ele era um estrangeiro numa terra, e ele então falou que ele e Jesus pagavam tributo. E Jesus, quando soube disso, falou: Pedro, que história é essa? Que negócio é esse que você falou? Não é lícito pagar o tributo? É. Então você vai fazer o seguinte, Pedro: você vai no lago e você vai pescar. Vai acontecer que o primeiro peixe que você pegar, você vai abrir a boca desse peixe, e dentro desse peixe terá uma moeda correspondente a 4 dracmas. E aí você vai pegar essa moeda, vai pagar tributo por mim e por ti. Eu fico imaginando Pedro indo no lago, aquele peixe vindo, e ele: não é possível, será que o mestre mais uma vez acertou? E quando ele abre a boca, está lá a moeda dentro. Pedro deve ter ficado maravilhado com isso. Dizem então que Jesus fez algo maravilhoso na vida desse homem, e foi a única grande obra que ele não gostou. Que quando Jesus entrou na casa de Pedro, e a sua sogra ardia em febre, e Jesus vai lá e cura a sogra de Pedro, né? É só uma brincadeira, igreja. É para dizer como Jesus era íntimo, e até a sogra de Pedro foi curada de febre. Numa outra oportunidade, a casa de Pedro estava tão lotada
que não cabia mais ninguém. Eu fico imaginando as pessoas tentando empurrar e nada acontecia. Já viram aqueles engarrafamentos que ninguém vem, ninguém vai? Era a casa de Pedro nesse dia. E a casa de Pedro estando assim, então veio um paralítico, as pessoas não sabiam o que fazer com o paralítico para se chegar a Jesus, que estava dentro da casa de Pedro. Então alguém teve uma brilhante ideia: vamos abrir o telhado. Eles abriram o telhado da casa de Pedro, e por uma maca aquele paralítico é colocado no meio da sala de Pedro, e Jesus então vai lá, clama por aquele homem sai com a maca curado, para nunca mais ser um paralítico. Quantas coisas maravilhosas e extraordinárias nós poderíamos ficar aqui a noite inteira falando, que o próprio Pedro viu. O Pedro que Jesus consertava até as besteiras que ele fazia, quando Jesus estava para ser crucificado. E então chegam aqueles homens, e chegou um homem chamado Malco, que era servo do sumo sacerdote. E Pedro, quando olhou o que eles iam ter com Jesus, Pedro não pensou duas vezes, vieram para prendê-lo, desembainhou a sua espada e colocou na cabeça de Malco. Malco desviou, pegou na orelha, a orelha se foi. Jesus mandou Pedro parar, pegou aquela orelha e restituiu na cabeça daquele homem. Eu fico imaginando Pedro assistindo todas essas maravilhas, todos esses milagres, todo esse derramar da parte de Deus. Ele viu tudo quanto Deus fez. Ele era um membro da família, ele era um homem muito próximo, ele era um grande líder. Alguns episódios da vida de Jesus foram testemunhados por Pedro, episódios maravilhosos. O que será que levou então esse homem, depois de conviver com o mestre, de participar da vida do mestre, negá-lo como ele fez? Alguns dizem que o traidor foi Judas, mas a minha opinião particular, que o maior traidor foi Pedro. Foi Pedro. Até porque, quando a gente começar a estudar um pouquinho mais a vida desse homem, a gente vai entender que ele tinha todas as razões do mundo para não fazer o que ele fez. E Judas, talvez nem tanto, porque não era tão próximo como ele era. Pedro negou a Cristo 3 vezes, ele bateu no peito e disse assim: ainda que muitos possam te abandonar, Jesus, eu não. Ainda que eu tenha que morrer, eu morrerei, mas eu não te nego, eu não te abandono. Palavras de Pedro. Jesus, seus discípulos, no Monte das Oliveiras, começaram a ver então a maior maravilha que Deus podia operar na vida do homem, quando o homem começa então a bater no peito e falar essas coisas, e de repente ele começa a fazer exatamente o contrário. A gente vê a glória, a manifestação do poder. Mas eu queria pensar com você, o que fez esse homem agir dessa maneira, depois de tudo quanto ele viu, de tudo quanto ele vivenciou. Ele traiu a Jesus Cristo de uma maneira covarde, e o próprio Jesus falou: Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Jesus falou para ele, ele apunhalou Jesus pelas costas, ele jogou o nome de Jesus na lama, ele fez o que não podia, ele falou que morreria, mas não morreu nada. No primeiro momento, ele virou as costas e foi viver a vida dele. Ele não teve o menor pudor para honrar o nome da família de Jesus, muito pelo contrário. Ele não teve a menor consideração, diria, camarada egoísta, só olhou o lado dele. Ele tinha todas as razões do mundo para fazer o contrário, mas decepcionou, e decepcionou feio. Cadê aquele valentão que cortava a orelha? Agora está se acovardando e deixando o mestre numa situação muito difícil. Eu queria pensar com você um pouco agora sobre o que será, quais foram os sentimentos que levaram Pedro a ter essa prática. E me vem vários sentimentos na mente, e eu quero resumir isso aqui e dizer para você o seguinte: toda pessoa que quer ser quebrantada pelo poder de Deus tem que, em primeiro lugar, deixar de ser autoconfiante. Em segundo lugar, toda pessoa que quer ser quebrantada pelo poder de Deus tem que deixar de ser
prepotente. Terceiro lugar, toda pessoa que quer ser quebrantada pelo poder de Deus tem que deixar de ser soberba, tem que deixar de ser autossuficiente. Agora, eu nunca vi, pastor Wellington, ninguém dizer assim: eu sou soberbo, eu sou prepotente, eu me basto, eu sou autossuficiente. Eu nunca vi ninguém dizer isso, ninguém admitir isso, ou ninguém observar isso nele mesmo. Quando Jesus alertou a Pedro acerca dos problemas que estavam por vir, Pedro subestimou. Pedro olhou para dentro dele mesmo e disse: eu sou o Pedro, eu não vou cair nessa não, eu sei o que eu estou fazendo. Pedro se achava forte, se achava rocha, mas ele era pó. Pedro se esqueceu que somente pelas mãos, pela misericórdia e pelo poder de Deus ele seria alguma coisa. Por isso ele negou o seu nome, ele negou o apostolado, negou a sua família, a família de Jesus, as suas convicções. Então, esse homem, de uma maneira soberba, autossuficiente, começa a se considerar até mesmo melhor do que os outros, porque ele dizia assim: ainda que todos se escandalizem, eu não, ou seja, eu sou melhor, eu sou melhor. E a palavra de Deus nos diz para a gente considerar o outro superior. A palavra de Deus nos diz para a gente considerar o outro, esse que está aí do teu lado, mais importante do que você. Ele começou a descumprir então a palavra, se achando o cara no meio dessa situação, por tudo quanto ele viveu, por tudo quanto ele experimentou, ele começa então a se perder. Mas nesse momento então, Jesus age com grande misericórdia. E esse homem com soberba, com prepotência, com arrogância, com autossuficiência, começa então a ser quebrantado pelo poder de Deus. E a vida desse homem é transformada exatamente no momento quando ele é confrontado com a sua consciência, quando o olhar do Mestre Jesus vai na direção dele, olha para ele. A palavra de Deus nos diz que Pedro chorou amargamente arrependido pelo seu fracasso. Lucas 22, versos 61 e verso 62. Ele chorou amargamente, aquela lágrima de arrependimento. Ele começou então a perceber que não conseguia mais resgatar o seu ministério, a sua vida, o seu apostolado, pelo que ele acabou de fazer. Pedro então começa a ver que era fim de linha. O que ele fez foi muito grave. E ele então, com o coração quebrantado, conforme o Salmo 51 fala, e 38, como nós acabamos de ver, Pedro então começa a se arrepender por tudo quanto ele tinha feito. Aquele homem teve realmente algo muito sério diante dele, aquela soberba, aquela coisa que estava diante dele. A Bíblia diz que a soberba precede o que, igreja? A ruína. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá, porém, graça a quem? Aos humildes. Pedro começou a perceber isso, ele começou a notar isso. Então, Pedro começa a perceber que ele tinha que acertar a sua vida, ele tinha que se entender com o Mestre. Eu não sei se você já teve a oportunidade, eu creio que sim, de você ficar brigado com alguém. E quando você fica brigado com alguém, quando você vai tentar reatar, parece que são dois estranhos que estão se vendo pela primeira vez. É uma situação muito difícil. Você está chateado, a pessoa está chateada, parece que um é estranho ao outro. E Pedro devia estar se sentindo assim. Eu fico imaginando quando Pedro tentou ver Jesus pela primeira vez, e quando Jesus ressuscita, as coisas mais lindas que eu vejo na palavra de Deus é que as mulheres foram no sepulcro e não acharam Pedro. Então o anjo diz assim: não está aqui quem vocês estão procurando, já ressuscitou. Vocês podem ir comunicar, mas faz um favor, avisa a Pedro que Jesus ressuscitou. A mensagem de Deus tinha endereço a Pedro. Avisa ele que Jesus ressuscitou. Eu fico imaginando o coração de Pedro diante de uma cena como essa.
O mestre ressuscitou aquele que eu traí, aquele que eu apunhalei, aquele que eu joguei um nome na lama, aquele que eu agi de maneira covarde, meu apostolado, o nome da família, ficou tudo comprometido, eu comprometi minha vida toda, ele morreu e agora ele ressuscitou. Como é que eu vou estar com esse homem? E talvez você nunca tenha parado para pensar na profundidade disso que eu vou te falar agora. O modo de Jesus trabalhar na nossa vida é tão lindo, que Jesus novamente replica a cena da chamada de Pedro. Ele volta para a indústria pesqueira, começa a ser pescador de peixe de novo, e mais uma vez passa uma noite e não pega absolutamente nada. Olha a cena se repetindo. E nesse momento que Pedro não pega absolutamente nada, eles se aproximaram da praia e viram um homem que orientou: não, vocês estão pescando no lugar errado, jogue as redes do lado direito. E quando aqueles homens dentro do barco jogaram a rede onde aquele homem estava orientando, houve uma pesca abundante, e eles começaram a olhar uns para os outros, e então a palavra de Deus nos diz que o coração deles ardia. Jesus, para envolver Pedro, Jesus lembra ele o chamado dele lá atrás. A mesma cena, ele teve um replay na vida dele, a mesmíssima cena. E então a Bíblia nos diz que Pedro, ele estava com pouca vestimenta, ele botou uma túnica, se lançou dentro d'água. Eu fico imaginando Pedro só com os olhos do lado de fora. Meu Deus, chegou o meu momento, agora eu vou ter que estar com o mestre. Neguei, pisei, falei que eu morria, mas não abandonava. Fiz tudo o contrário, agora eu tenho que me encontrar com esse homem. Mas Pedro estava com o coração quebrantado. E a Bíblia nos diz que quando os discípulos chegam na areia, ninguém ousava perguntar coisa alguma. Olha o medo que eles estavam. E Pedro dentro do seu coração: e agora, o que será que o mestre vai falar comigo? Chegou a minha vez, chegou a minha hora, é o meu momento. Então Jesus já estava fazendo um churrasquinho de peixe ali na praia. Ainda pegaram mais os peixinhos que ali chegaram, começaram a assar aqueles peixinhos, e começa então novamente Jesus a dialogar com aqueles homens. E em determinado momento, depois do jantar, Jesus vira-se para Pedro e diz assim: Pedro Simão, filho de Jonas, tu me amas a mais do que esses? Aí Pedro fala assim: sim, Senhor, eu amo. Aí Jesus fala assim para ele: apacenta minhas ovelhas. Jesus pergunta a segunda vez: Pedro, tu me amas mais do que a esses homens? Aí Pedro fala assim: sim, Senhor, eu amo. Jesus fala para ele: apacenta minhas ovelhas. E na terceira vez, porque Pedro negou, foi 3 vezes, Jesus replica a cena, e Jesus replica a pergunta 3 vezes: Pedro, tu realmente me amas? E Pedro desiste e fala assim: Senhor, tu sabe de todas as coisas, não adianta eu falar mais nada, abrir minha boca, que tu sabe de tudo. E Jesus vira para esse homem e fala assim: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Querida igreja, eu fico pensando comigo mesmo: quem de nós daria uma outra oportunidade a Pedro, um traidor? Quem de nós confiaria um ministério tão importante na mão de um homem que disse que morreria e fez o contrário? Quem aqui na igreja nessa noite estaria disposto a dizer não? Ele vai acertar agora, ele está quebrantado, esse Pedro é outro. Os discípulos deviam estar olhando e dizendo: ele negou, ele jogou teu nome na lama, ele te apunhalou, ele fez tudo de errado. Mas Jesus fala para ele: apacenta, Pedro, as minhas ovelhas. Apacenta, Pedro. Passados 50 dias após, Pedro já estava pegando a palavra de Deus, falando de ressurreição, cheio do Espírito Santo, agindo com poder e grande glória. Sabe,
Pedro, quando foi ser crucificado, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não queria ser crucificado igual o mestre. Esse homem, quebrantado pelo poder de Deus, Deus começa a fazer uma obra tão tremenda na vida dele, que no dia de Pentecostes, em Atos 2, no derramar do Espírito Santo sobre todo aquele povo, quem foi o pregador da noite? Pedro. Curou um coxo à porta do templo. Pode abrir em Atos 3 aí, verificar, seja bereano. Vários enfermos talvez tenham sido curados até pela sua sombra. Mediante a palavra de Pedro, morreu Ananias e Zafira, Atos 5. Ele curou um paralítico, Atos 9:34. Ele ressuscitou a Dorcas, Atos 9, verso de número 40. Aquele homem que tinha um ministério enterrado, aquele homem que já estava entregue às traças, aquele homem que ninguém dava mais nada por ele, se torna o grande pilar agora do cristianismo, onde se torna a coluna dorsal da igreja após realmente Jesus ascender ao céu. Age como um homem com grande fibra, dependente, sem soberba, ouvindo a voz do Pai e fazendo tudo que lhe agradava. Esse foi Pedro. Após esse milagre que Jesus opera na vida dele. E eu queria agora, já concluindo essa palavra, pensar com você, o que será que te falta nessa noite, para que você seja quebrantado pelo poder de Deus? Quais são as mazelas que estão em torno da sua vida, que impedem a tua vida de andar? O que está retido no teu coração, que empacou, que Deus quer replicar a cena, te chamando, Deus quer te envolver realmente na obra dele, mas tem irmãos às vezes com um coração tão duro. E uma vez perguntaram ao pastor qual era o coração mais duro, se era do budista, se era do espírita, se era do católico. E o pastor falou assim: não, é do servo do Senhor que está dentro da igreja e ouve a palavra e não se deixa levar por ela. Não adianta nada, igreja, a gente está com o coração cheio de coisas ruins, coração entristecido por uma mágoa, por uma palavra mal falada. Tem homens e mulheres que não se relacionam mais, por uma palavra mal falada as pessoas se fecham. Tem grupos nas igrejas conspirando, querendo poder, se arranhando, um atingindo o outro. Tem pessoas hoje que estão vivendo maritalmente no seio da família, que há muito não sabem o que é se quebrantar pelo poder de Deus. Estão vivendo uma vida muito difícil. E a Bíblia nos fala que se tu tiver alguma coisa com teu irmão, não traz nem a tua oferta para o altar, porque Deus não está recebendo. Oh, isso é grave. A Bíblia fala que tu não precisa nem abrir a tua boca para adorar o Senhor. A Bíblia manda tu se reconciliar primeiro com Ele. E um pastor muito amigo, um dia de manhã, numa igreja de muitos membros, chamou a igreja e falou: hoje eu não vou ministrar a ceia, apesar de ser dia de ceia. Sabe por quê? Porque ontem eu tive um arranca-rabo com a minha mulher. Eu feri e fui ferido, ainda não me reconciliei com ela, porque eu não tive o tempo, e eu não vou aqui ministrar ceia para minha própria condenação. Eu quero me reconciliar, porque isso é sério, isso é grave. Tem pessoas nessa noite aqui, talvez, que estejam tremendamente feridas, dizendo: essa pessoa não podia ter feito isso comigo, a traição foi muito grave. Eu quero falar uma coisa para você muito rápida, dar um testemunho de fé. A minha chamada final para o ministério, como eu resisti. Eu disse para Deus: tem muita gente mais santificada do que eu na igreja, Senhor, eu não. Me erra um pouco, Deus. Deus me trouxe pelo anzol através do meu filho, montar um plano de sequestro para o meu filho. E quem é pai aqui sabe o que é isso. Toca na gente é uma coisa, quando toca no nosso filho é diferente. Mentira ou verdade? Quando toca no filho, desequilibra a gente, tira a gente do sério.
Deus sabe como trabalha. Deus mostrou tudo, toda a podridão. E um primo meu levando informações da minha casa. Agora o pior, quem estava montando esse plano, um homem que eu ajudei desde 6, 7 anos de idade, ele batia no peito e dizia assim: se algum dia eu tiver um filho, o nome dele vai ser Anderson, em homenagem a você, por tudo quanto você tem feito por mim. E esse homem, aos 23 anos de idade, casou. A mulher dele engravidou. E era um varão. Ele chamou a esposa e disse o seguinte: você já sabe qual vai ser o nome dessa criança. Eu não posso deixar de botar o nome dessa criança de Anderson, em homenagem a esse homem, por tudo quanto ele fez na minha vida e para nós dois. E a esposa concordou. E o nome do filho dele é Anderson, em homenagem a mim. Foi esse que tramou o sequestro. Foi esse que tramou tudo. Foi esse que se juntou com quem não devia. Foi esse que me tirou de casa durante meses, onde eu ficava num quarto e sala, e o aniversário de 1 ano da minha filha eu tive que comemorar num apart hotel chorando. Depois de ter toda uma festa programada, eu não consegui fazer festa nenhuma, porque meu coração era dor. Eu não aguentava ver minha esposa, os cabelos caindo, e o desespero que ela vivia. E tendo que confiar e depender do poder de Deus. Me vi desafiado como homem, me vi desafiado como chefe de família, me vi desafiado como profissional que eu sou, e talvez alguns irmãos não saibam, eu sou policial. Era fácil humanamente resolver aquilo, mas meu maior desafio era agir como homem de Deus. Esse era o meu maior desafio. E Deus, depois de 3 meses, a gente vivendo tudo isso, eu falei: chega, Deus, eu me rendo. É um ministério. Eu já entendi, Pai. Eu não olho para trás. Conta com a minha vida. Eu vou morrer, me gastar em prol do teu reino. Haja o que houver, Pai. Eu estou fechado contigo e não abro. Pode vir o que for, Senhor. Eu sei quem luta por mim. Eu sei que nenhum dos teus pensamentos em relação à minha vida hão de mudar. Mas eu hoje aprendi, Deus, o que eu tenho que perdoar uma pessoa. E esse homem esteve na minha porta, depois de mais de ano, para me pedir perdão. E eu falei: ser perdoado. Tua dívida está arriscada. Quem sou eu para te reter isso? Para minha vida andar, eu dependo disso. Como foi a vida de José do Egito, Efraim e Manassés. Primeiro entra o perdão, depois vem a prosperidade. Não tem como, igreja, a gente querer que a nossa vida vá para frente, se a gente não for quebrantado realmente pelo poder de Deus, e a gente não perdoar como Jesus perdoou a Pedro, confiou nele, deu um voto. Quando a Bíblia fala: quantas vezes você deve perdoar o teu irmão? O próprio Pedro perguntou. Jesus fala: 70 vezes 7. A simbologia do infinito. Perdão não é facultativo. Bota isso na tua cabeça hoje. Fala assim para o teu irmão do teu lado: perdão não é facultativo, é obrigatório. Tem alguma coisa retida no teu coração? Aí já fica difícil perguntar, né? Para a gente falar de quebrantamento nessa noite, a gente tem que pensar nisso. Não tem como a nossa vida ir para frente se a gente se arranha. Enquanto igreja, a gente está lutando aqui com grupos. O reino está perdendo, o inferno está batendo palma. Como a gente está ferindo e sendo feridos. Como a gente fere, a gente só fere quem mais a gente ama, quem mais a gente convive. E tem uns dizendo assim: não, não preciso fazer isso não. Repara, restaura enquanto é tempo. Para não ficar igual eu fui no enterro dizendo: meu pai, meu pai, meu pai. 2 anos que eu morri brigado, não falava com meu pai, agora ele se foi. Pai, me perdoa. E o pai dentro de um caixão. E o pai dentro de um caixão. Está faltando a gente ser quebrantado pelo poder de Deus. Pais que se convertam aos filhos. Outro dia eu fui num congresso. Cheguei no congresso me achando tão bem.
No decorrer das ministrações, das palestras, eu vi que eu era o pior que estava ali dentro. Sem demagogia eu digo isso. Eu cheguei em casa, botei minha esposa assim na beirada da cama, e foram 2h30 conversando com ela, falando: minha esposa, me perdoe porque eu errei nisso, me perdoe porque eu errei naquilo. Depois chamei meu filho e falei: filho, perdoa o papai. Lembra aquele dia que eu falei com você assim, assim, assim? Eu não devia ter feito aquilo, eu podia até ter te machucado. Perdoe o papai, me perdoe, meu filho. Vamos restaurar, vamos acertar. Nossa vida precisa andar, e para a vida andar eu quero estar quebrantado pelo poder de Deus, não retendo perdão a ninguém, porque perdão é obrigatório, não é facultativo. E tem gente que não se perdoa, como um pai que comprou o carro zero, e era o sonho dele, e chegou em casa, mostrou o carro zero para a família toda empolgada, e o pai saiu, e o filho pegou uma pedra e escreveu na porta do carro: parabéns, papai, com a pedra. O pai, quando chegou, viu aquilo, ficou tão irado, mas batia, cego, compulsivamente na mão da criança, e não percebeu o estrago que estava fazendo, a mão da criança sangrando, e ele batendo, e a criança então vai para o hospital para ser socorrida, e fica internada, e começa a necrosar, e daqui a pouco vem os médicos com a notícia: tivemos que amputar as mãos. E aquela criança, quando olha para o pai, vira para o pai e diz assim: papai, me perdoa, papai, eu nunca mais vou riscar o teu carro não, pede aquela moça para devolver as minhas mãos. E o pai não aguenta, não se perdoa, dá um tiro na cabeça. A gente está valorizando as coisas mais do que as pessoas. A vida é tão curta para a gente viver dessa forma. Não vale a pena você estar brigando para ter razão. Entre ser feliz e ter razão, vai ser feliz e tenha menos razão, em nome de Jesus. Abra mão, ceda. Ainda que estejam entulhando teus poços, abre mão, porque Deus vai fazer prosperar a tua vida, amém? Deus vai fazer você um gigante. É no joelho, é se quebrantando, é vivendo debaixo do poder de Deus. É assim que Deus exalta a gente. Assim como Deus fez na vida de Pedro, Deus quer fazer na nossa vida nessa noite. Sabe, quebrantar é tirar a resistência, é tornar-se fraco, é falar: Deus, eu sou debilitado. Quebrantar é morrer. E casamento só ocorre, é a união de dois seres mortos. Mata o teu eu, mata aquela pessoa individual, para agora ser uma só carne. Casamento é a união de dois mortos. Não é mais vontade dali e daqui que prevalece. Nós precisamos entender nessa noite que para a gente ser quebrantado pelo poder de Deus, a gente tem que deixar de ser autoconfiante, a gente tem que deixar de ser orgulhoso, e a gente morrer mesmo, porque senão Deus não vai fazer a obra que Ele precisa na nossa vida. Não me respondam, os casais que aqui estão, o que é mais fácil ou o que é mais difícil? Perdoar ou ser perdoado? Que pergunta difícil. Agora Deus quer nessa noite que você saia daqui com o coração limpo. Aquela mãe que te abandonou a tempo, aquele pai que te maltratou, que abusou de você. Hoje um grande problema na igreja: quantos abusos estão acontecendo. É aquele homem ou aquela mulher que te fez tão mal, e quando você não perdoa, você está preso. Perdão do grego quer dizer liberar, libertar. Você está andando acorrentado, aquela pessoa no almoço você lembra, na janta você lembra, na hora de dormir você lembra. É um peso enorme que você carrega, e não é isso que Deus quer para a sua vida nessa noite. Tem homens e mulheres aqui que precisam juntar, atar, perdoar. Independente do que fizeram, de tudo quanto ocorreu, o quebrantamento só vem quando a gente realmente se sente perdoado. E Deus quer fazer isso, até porque na medida como a gente perdoa, a gente também vai ser perdoado.
Enquanto você está retendo, o teu também está retido. Ou seja, a tua vida está estagnada, está parada. E alguns não sabem, quem não perdoa, como está na parábola, né, do trabalhador ali infiel, que ele devia e foi perdoado pelo seu senhor. Mas tinha um homem que tinha uma dívida com ele, ele não perdoou a dívida. Aí a palavra de Deus diz assim: assim como vocês também vão ser atormentados, algumas traduções está escrito assim, verdugos, por espíritos atormentadores, é a tradução original. Quem não perdoa está sendo perseguido por espíritos atormentadores. Isso é sério. O que será que está no teu coração nessa noite, meu irmão, minha irmã e prezado visitante conosco aqui? Assim como Pedro recebeu o perdão do Pai, Deus restaurou o ministério, a vida dele. Deus quer fazer na nossa vida nessa noite. Eu quero te convidar a você a reclinar a tua cabeça. E quero pedir para Deus agora tocar no teu coração, e quero que você ore e fale assim com o Senhor: Senhor, qual é a cena que mais me maltrata nessa noite? Qual é a cena que mais dói o meu coração? Eu não quero estar com o coração duro, Pai, mas eu quero ser quebrantado ou quebrantada pelo teu poder. Quebrantamento é a solução para a sua vida ir para frente nessa noite. Perdoe agora. Libera agora no teu coração. Pede para Deus agora assim: Deus, essa cena é que mais me machuca, que mais me maltrata. Mas em nome de Jesus, eu quero perdoar o meu pai, eu quero perdoar a minha mãe, eu quero perdoar os pais, mas quero sair daqui diferente, Pai. A minha vida está empacada durante anos, porque eu estou retendo aquilo que eu não posso. Me ajuda agora, Deus, toca aqui no meu coração. Se você sentir o desejo, bota a mão no teu coração, começa a orar. Isso, você pode fazer isso. Fala para o Senhor: Deus, toca aqui no meu coração. Quebranta mesmo, Deus. Há quanto tempo eu venho ouvindo essas palavras? Há quanto tempo eu venho sendo ferido, ferida? Há quanto tempo eu venho chegando na tua casa aqui, Deus? Quando eu olho para a pessoa, eu me sinto mal. Eu me sinto mal com um membro da minha família, eu me sinto mal com um irmão na igreja. Deus, isso está me fazendo muito mal. Isso flechou o meu coração. Mas nessa noite eu estou te pedindo, Pai, a quebranta. Muda, Deus. Assim como tu fizeste, dando perdão para o Pedro, eu quero perdoar, Pai. Eu não quero reter isso mais não. Dá-me, Deus, um coração igual ao teu. Dá-me um coração quebrantado, disposto a te obedecer. Dá-me um coração que te honra, que glorifica o teu nome, Pai. Ora, ó Deus, agora fala com Ele. Não deixa a tua mente distrair não. Não deixa o sono te abater não. Igreja, isso é tão sério. A tua vida espiritual, tua vida familiar, tua vida pode estar toda empacada, porque dentro do teu coração tem aquela sequela, sabe? Mas Deus te chama nessa noite para restaurar. Deus é Deus de restauração. Deus é Deus de comunhão. Ele só quer quebrantar agora o teu coração. Ele só está dizendo assim para você: abre, porque eu quero tirar agora essa mágoa, esse ressentimento. Eu quero tirar agora essa tristeza. Eu quero remover agora essa dor. Eu não quero que você viva dentro da sua família como que no inferno, mas eu quero que a tua família seja um pedaço do céu. Abre o coração, abre. Eu quero convidar você que em nome de Jesus entrou aqui nessa noite, que está dizendo assim: pastor, eu preciso, tem algo retido aqui dentro de mim, mas eu quero liberar essa noite.
Tem algo aqui, sabe, que me maltrata, mas eu vou liberar isso em nome de Jesus. Eu quero restauração, eu quero quebrantamento, eu não quero viver com espíritos atormentadores, eu não quero ouvir essa palavra e ficar indiferente a ela, mas eu quero restaurar, eu quero dar liberdade para Deus agir na minha vida, eu quero reparar minha relação com meu marido, com a minha mulher, com o meu filho, com o meu irmão, em nome de Jesus. Não tem acanhamento, eu quero orar por você. Sai do teu lugar e vem aqui à frente agora, em nome de Jesus. Isso, pode vir, pode vir. Vem em nome de Jesus. Isso. Tem algo retido. Sai agora. Pode vir. Em nome de Jesus. É isso que Deus quer fazer na tua vida, no teu coração. Você pode vir. A gente não vai estender muito esse momento a mais alguém. Não fique parado no teu banco, não fique segurando isso. Às vezes você está chorando no banco, está falando, Deus é comigo. Vem aqui na frente e receba em nome de Jesus. Deus quer restaurar a tua casa, Deus quer restaurar a tua vida. E é tão bom quando a gente vive assim com o coração limpo, quebrantado pelo poder de Deus. Não importa o que fizeram com você, não importa se a traição foi muito grande. Vem agora, vem, rápido. Isso, pode vir, tem mais alguém que quer vir? Sai do teu lugar, vem aqui à frente, rápido, em nome de Jesus. Deus quer restaurar o altar da comunhão na tua casa, na tua família. Isso, há mais alguém? Pode vir em nome de Jesus. É tão bom quando a gente vive assim, com propósito, com sinceridade. Deus sabe o que vai dentro dos nossos corações. Ele quer limpar, fazer a faxina, remover toda a sujeira, para esse altar voltar a queimar, para a tua vida deixar de ser o altar do sacrifício, para ser o altar da celebração. Olha que coisa linda. Há mais alguém que quer vir em nome de Jesus? Nós vamos estar orando. Senhor, nessa noite eu me prostro diante da tua soberania e da tua presença, Pai, reconhecendo que nós, por nós mesmos, não conseguiríamos passar por essa etapa, não conseguiríamos, Deus, perdoar, porque o perdão ele é divino. Ajuda-nos nas nossas fraquezas, aquebrando os nossos corações. Não queremos reter absolutamente nada, Pai. Assim como tu fizeste com Pedro, restaurou a sua vida, restaurou seu ministério, houve realmente maravilhas. A sombra de Pedro curava. Nós queremos nessa noite que a tua cura venha sobre as nossas vidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós queremos liberar, nós queremos libertar aquilo que estava nos aprisionando, e queremos, Deus, perdoar o marido, ou a mulher, o pai, ou o filho, ou o irmão. Em nome de Jesus nós pedimos, Senhor, que a nossa vida a partir de agora seja uma chama viva para glorificar o teu nome, Pai. Em nome de Jesus, remova toda a sujeira do nosso altar, do coração, Senhor. Retira tudo aquilo que está atrapalhando a comunhão. Nós não queremos mais viver uma vida de mágoa, de angústia, de tristeza ou de decepção, mas nós queremos olhar para frente, para Jesus, autor e consumador da nossa fé, Pai. Restaura os lares, restaura relacionamentos, aquebrando o teu povo aqui nessa noite, que eles tenham vindo a esse altar com o coração pesado, e que saiam daqui leves, dizendo: o Senhor me tratou nessa noite, Pai. Nós queremos, Deus, exaltar o teu santo nome pela tua obra, pela tua palavra. Muito obrigado. Toma nossa vida e nossas famílias em tuas mãos, pois assim oramos e suplicamos no nome que é sobre todo nome, no nome eterno, santo e poderoso do Senhor Jesus. Amém. Enquanto vocês estão voltando para seus lugares, quero passar a palavra aqui para os queridos e agradecer mais uma vez
a oportunidade, o privilégio da gente estar aqui. Bênção do Senhor.